Essa demanda, que igual eu vi lá um pouquinho do teu perfil, né, Vinícius? Você, como palestrante, esse processo, né, até a parte de contratação, como é que surge? Assim, o que você vê hoje a principal demanda das empresas que entram em contato com você? Porque tem toda uma situação organizacional, né, que tem ali a parte administrativa, né, Vandy, que a gente vê ali, mas tem a questão do emocional, igual você está falando, que é o trabalhar e socializar ao mesmo tempo, né? Sim. Sim. Como é que você interage aí com esses assuntos? Eu trabalho com diversidade, tá. Já tem mais de 20 anos, e é um grande desafio, né? E eu sempre fico, as pessoas quando falam assim, nossa, Vinícius, então você é especialista? Eu falo que sou especialista porque eu sou especialista, né? Já tenho 20 anos, mais de 20 anos nisso, mas eu sempre falo assim com os dois pés muito atrás, porque é assunto que a gente está falando justamente disso, de relações humanas, né? Sim. E por mais que você tenha o teórico, mais que você entenda algumas questões, mas, poxa, eu estou falando de coisas que estão mudando constantemente. Então, por exemplo, quando eu escrevi o meu primeiro livro lá em 2004, quando eu pego ele hoje, dá vergonha, porque as terminologias mudaram. Caramba. Por exemplo, lá se falava antigamente pessoas portadoras de deficiência, a gente não fala isso. Né? Porque, não é portador, ele não consegue tirar a deficiência dele. Sim. Eu porto uma mochila. Daí eu tiro a mochila. O deficiente ele tem uma deficiência. E chegou um momento, e foi depois de 2003, que eles falaram assim, não, a gente não porta. Nós somos deficientes, né? Então é um entendimento também, né, daquilo que se é, né, de se tornar mesmo aquilo, né? E não é problema nenhum. Então tem um monte de coisas que quando eu leio ali eu falo assim, caramba, olha só, isso já não cabe mais, isso é tão ultrapassado, e se eu falar isso hoje eu tô morto nas redes sociais, cancelado, né? E na época foi o manual que a gente criou para o gestor. A gente fez um evento e trouxemos o pessoal os gestores da IBM, da Dupont, do Itaú, tinha ainda na época a TV do Netinho, que era a TV da gente, fez a cobertura. Foi um mega evento, cara, num hotel. E hoje eu falo assim, nossa, eu tenho vergonha daquele livro, porque as terminologias mudaram muito, né? Então tem isso, eu trabalho com gestão de diversidade. Então, como que é esse desafio, né? As empresas, elas obviamente têm que incluir as pessoas. O desafio, né, do capitalismo é esse. Como que a gente inclui as pessoas para esse sistema não falir, não explodir? É essa a questão, né? A gente precisa... E aí tem uma movimentação dos grupos sociais organizados que, enfim, reivindicando pelos seus direitos. Negros, mulheres, pessoas, né, com deficiência, população LGBT, que daí é um universo gigantesco ali dentro de cada uma das letras. Do que vivem essas pessoas? As pessoas precisam estar inseridas, elas precisam consumir, elas precisam, enfim. E aí as empresas buscam, obviamente, fazer a contratação, né, a inclusão, mas aí é aquilo que a gente estava conversando, é um processo cultural. Sim. E então é um trabalho onde você tem que fazer uma conexão de duas coisas, que é justamente a paixão, que algumas pessoas são apaixonadas e olham para essa questão de uma forma muito romântica. Tem pessoas que olham de uma forma muito romântica. Sim. Ai, não, temos que ajudá-los, coitados. Tem umas pessoas que estão assim, tudo bem. Tem uma questão pragmática, eu estou falando de uma organização. Sim. Se você vai contratar alguém e se essa pessoa não entregar, a organização ela não vai segurar essa pessoa lá. Então, se por acaso, em algum momento, essa organização entende que, olha, eu vou contratar pessoas de determinado grupo e eles estão, de repente, abaixo daquilo que eu preciso para entrega, o que eu vou fazer? É uma responsabilidade dela. O que eu vou fazer para oferecer todos esses subsídios para que essa pessoa amanhã consiga, e eu vou estimular a meta, ó. Os 6 primeiros meses eu quero que você já tenha aprendido isso, isso e isso. Daqui 1 ano eu quero que você tenha aprendido isso, isso e isso, esteja nesse nível. E daqui 2 anos eu vou fazer uma avaliação e você vai ter que ter, porque eu vou dar todas as ferramentas para você. Mas aí eu crio uma corresponsabilidade, não é? O que eu vejo que muitas vezes acontece é justamente uma pressão externa muito grande. O gestor desesperado, porque ele precisa atender essa demanda externa e às vezes uma demanda até interna, que a empresa começa a falar assim, nós não temos pretos aqui, não tem mulher aqui, não tem deficiente aqui, contrata.
E aí ele cai justamente nessa armadilha, contrata, e aí o resultado, muitas vezes, pode não ser aquele que se espera. Porque se eu entro num ambiente e eu posso ser o melhor profissional do mundo. Sim. Eu posso ser o melhor profissional do mundo. Se eu estou num ambiente e esse ambiente não me acolhe, se esse ambiente não respeita as minhas características, se eu não posso falar, sei lá, na hora do café da manhã que eu saí no final de semana e eu fui parada gay, por exemplo, ou que eu tomei café com meu namorado, se as pessoas vão me olhar torto, eu não vou falar. Se eu de repente curto um hip hop ou um rock and roll e a galera é só do samba ou a galera é só do clássico e a pessoa olha torto pra mim, eu não vou falar. Eu vou eliminando, vou represando partes que são minhas. Só que o meu trabalho depende dessa minha plenitude. Sim. Eu preciso estar pleno. Eu preciso ter um ambiente que me aceita para eu poder entregar tudo aquilo. Então eu posso ser o melhor profissional do mundo. Mas o que acaba acontecendo é aquilo que você trouxe naquele momento, né, quando a gente estava conversando ali fora. É a cultura. Se eu não tenho uma cultura que respeita, que olha para isso de uma forma, poxa, não, ele é só uma outra pessoa. E tá aqui com a gente, tem as características dele, como o outro também tem, e tá tudo bem. Mas para isso, a gente tem que treinar as pessoas. Então, se não existe isso, e na maioria das vezes as empresas não fazem essa prévia, essa preparação, e aí elas já vão colocando, já vão contratando, vamos contratar, precisamos apresentar os números. Só que apresenta os números mascarado ali, só que os números dos resultados às vezes começam a cair, porque ela pode contratar as melhores pessoas do mundo, que às vezes acontece, é isso que acontece. Vai pegar o melhor negro no mercado, vai pegar a melhor pessoa com deficiência do mercado, o cara que saiu da curva, que passou por todos os perrengues do mundo e conseguiu aquilo ali. Só que a hora que ele entra, ele não vai conseguir entregar, porque aquele ambiente não favorece. Mas por quê? A culpa é dele? Não é culpa dele. A culpa é justamente da empresa, da organização que não preparou isso. E aí, enfim, eu entro sempre nessa questão. Eu tô aqui justamente para falar, às vezes, pro gestor. Eu falei assim, calma, a gente vai contratar, a gente vai atingir esses números que você quer. Não, eu preciso de 30% de... Porque às vezes é assim, nossa, percebi que não tem nenhuma pessoa com deficiência e tem uma cota, a gente tem que colocar a cota, porque existe uma cota. Sim. A gente precisa colocar, então, 10 pessoas com deficiência aqui, vamos encontrar. E aí vem essas conversas assim, vamos encontrar umas pessoas com deficiência leve. Vem essas conversas. Não, então pega só quem tem, sei lá, quem manca. Tem essas conversas assim, mas que já tá dentro do enquadro da pessoa com deficiência, só para colocar. Então tem essas questões. Então daí você tem que chegar, calma. Vamos conversar, vem aqui. Eu sou amigo, né? Eu sou amigo. Aqui comigo você pode, sabe aquela coisa de advogado? Sim. Aqui fica entre a gente, não tem problema nenhum. Comigo você pode falar tudo, né? Mas se você continuar desse jeito e falar as redes sociais, a hora que o pessoal descobrir, a hora que sair, aí você tá morto. Sim. Então, vamos conversar aqui, olha, vamos dar um passo atrás, vamos fazer assim. Eu tenho trabalho, tenho uma metodologia. Então, quando a empresa é séria, ela vai trabalhar e ela vai entender que isso é um processo mesmo, a médio e longo prazo. A gente está falando de 5 anos aí para mudar uma cultura, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia que eu faço as pessoas começarem a olhar. Você nunca conviveu, sei lá, com um copo de vidro. Certo. Você sempre bebeu, sei lá, no squeeze. Primeira vez que... Você vai... Peraí, o que é isso? Como é que pega, né? Como que pega esse negócio? É natural você ter o preconceito. É natural você ter um... Peraí, como que é? Isso morde, isso... Você vai derrubar no chão. Você vai derrubar porque você vai achar que não quer. Você nunca aprendeu. Quer dizer, se ninguém te ensinar, como que você vai fazer? Você não vai aprender, né? Você vai aprender olhando, observando. Mas se no seu meio nunca usaram um copo de vidro, você vai derrubar no chão e achar que ele vai cair igual uma garrafa de plástico de squeeze e de boa. Você vai pegar. E a hora que quebrar, você vai se assustar. Se vai entrar em desespero, alguém pode gritar com você, pô, você não tá percebendo que é copo de vidro? Mas o que é vidro? É a mesma coisa quando a gente relaciona com uma pessoa de um grupo diferente, que tem um gosto diferente, que curte uma música diferente, que tem uma cor, uma religião diferente, hábito diferente de se vestir, de se comportar. É isso. Ô Vinícius, me corrija se eu estiver errado, então, ainda falando do ambiente assim de uma empresa, de um trabalho que é onde você está inserido, né, Então, não adianta a parte da inclusão / contratação se não tiver antes a conscientização do gestor. É basicamente isso, né, que você traz. Do gestor e da equipe como um todo. É por isso que eu sempre falo,
A contratação, dentro da minha metodologia, está na terceira etapa. Tem 2 etapas antes. Tem que trabalhar... Na minha metodologia, são 2 etapas antes de começar a trabalhar a contratação. Sim. Porque se você começa a trabalhar a contratação, você vai mexer com investimento... É turnover depois, o cara vai sair, o cara não vai ficar aqui. Isso é custo também. E aí é custo para a empresa. E aí o que eu tô falando, é o olhar romântico que, pô, eu tô entendendo, eu tô tendo uma visão mais humanizada do mundo, que eu preciso incluir as pessoas, porque é todo mundo ser humano. Essa visão, né, humanizada, sensibilizada do mundo. Mas tem o olhar pragmático também. Se eu só olhar dessa forma e não entender que a organização ela precisa lucrar, e é óbvio que a gente tem que rever esse modelo de lucro. Sim. Não é esse modelo de lucro que a gente tem mais hoje, que a gente está acabando com o planeta e com todo mundo. Tem uma discussão sobre isso. Mas ainda assim, essa é uma discussão que a empresa, de alguma forma, ela tem que olhar que ela vai ganhar. Que seja 10 anos, daqui 10 anos. Hoje elas olham, elas querem ganhar daqui 6 meses, daqui mês seguinte ela está querendo ganhar. Fala assim, meu amigo, calma, vamos esticar aí. Tem agora o ESG, né, que é a sigla ESG, que trabalha o ambiental, o social e a governança, que vai para a bolsa, que agora já analisa, né, são critérios mais robustos, né? Então isso dá uma força maior para essas discussões também. Mas a gente não vai entrar aqui numa discussão de vamos romper com o capitalismo, daí a gente vai para uma outra esfera. A gente está falando só de deixar menos brutal, menos selvagem o capitalismo. Qualquer extremo, da direita ou da esquerda nesse país, a gente está falando só de deixar menos brutal o capitalismo. Então, é disso que a gente está discutindo, né? Perfeito. Algumas pessoas falam assim, essas pautas da esquerda. A gente não está falando de pauta de esquerda nenhuma. É só pauta que a direita não pegou, mas elas são pautas que mantêm o capitalismo, né? Então, é sobre isso, sobre a gente... Como que a gente também preserva a salubridade dessas organizações. Porque se eu faço um processo de inclusão também que não pensa nessa continuidade da empresa, que ela vai começar a ter prejuízo, ela vai quebrar. E aí? E aí... Não só aqueles que estavam fora não serão inclusos, mas aqueles que já estavam inclusos que vão ser também jogados no mercado, que a empresa, eu vou perder postos de trabalho, e aí são famílias que serão impactadas. Então, se a gente não fizer esse equilíbrio, né, do pragmático com o olhar mais humanizado, a gente não avança quando a gente discute